Outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia! Bom dia, família Bandeirantes. Bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio e também que nos acompanha aqui pela internet. Vocês sabem qual é o outro olhar, como pede o nome do nosso programa de hoje, para a medicina? É um olhar para a telemedicina. Com a chegada da pandemia do coronavírus, esse processo acelerou muito, as consultas remotas passaram a ser soluções ágeis para atender os pacientes. Entre 2020 e 2021, foram mais de 7,5 milhões de atendimentos realizados via telemedicina por mais de 52 mil médicos. O passo agora é a regulamentação definitiva e aí sim democratizar, digamos assim, o acesso à saúde de toda a população brasileira à telemedicina. Esse é o tema do nosso outro olhar de hoje, que nós vamos procurar entender mais. Eu sou o jornalista Kleber Benvenu e nos próximos 30 minutos, então, eu converso com a fundadora e presidente da startup Dr. Tiz, Gihan Zogby, empresa que atua em mais de 20 estados na área de telemedicina. Ela também é presidente da ABCIS, uma associação que reúne gestores voltados à tecnologia da informação e que tem defendido a regulamentação da telemedicina no país. Empreendedora libanesa, dá para ver na cara dela, nesse traço, naturalizada brasileira, fundou a Dr. Tiz em 2018, é PhD em Ciências da Computação pela USP. Gihan, em primeiro lugar, bom dia, que alegria te ter aqui conosco. Primeiro, o nosso programa não é de perfil pessoal, mas eu quero entender quantos anos de Brasil e um pouquinho a trajetória dessa libanesa que virou uma empreendedora brasileira. Nos fala um pouquinho disso para começar. Bom dia. Bom dia, Kleber. Tudo bem? Não? Prazer estar com você aqui. Eu estou aqui no Brasil há 24 anos, né? Cheguei no 97. Eu nasci numa aldeia em Líbano de 2.000 habitantes. Saí da aldeia com 17 anos para fazer matemática na Universidade de Beirute, uma chama EUB, que é a American University of Beirut, uma americana, era renomeada no Oriente Médio. Cursei matemática, no último ano conheci meu esposo, que é um médico brasileiro. Nós casamos, mudamos para o Brasil, e aqui no Brasil cursei ciência da computação. Eu comecei a trabalhar na área de computação, como programadora na Agência do Estado, né, no Estadão, por uns 2 anos. Depois aí trabalhei na área de saúde, algumas consultoria de banco, e aí fiz meu mestrado, meu doutorado na USP em computação focada em imagens médicas, e aí que nasceu a minha empresa Dr. Tiz, onde ela é focada em plataforma de imagens médicas na nuvem, onde os médicos fazem a parte de teleradiologia, que faz parte da telemedicina, para emissão de laudo à distância e distribuição de imagem para o paciente. E também a telemedicina também, que é a plataforma White Label, que pega a marca do cliente para fazer a teleconsulta, interconsulta, tele-UTI, e aqueles aspectos que envolvem a telemedicina em si. Dei uma, acho que resumida aí, Cleber. Muito bom, belo poder de síntese, deve ter sido a tua passagem pelo Estadão, poder de síntese. Não, mas tu é da computação também, né? Sim. Mas agora eu queria mergulhar um pouquinho mais, então, Gihan, para entender a telemedicina, né? E traduzir um pouco para quem nos ouve, está começando, no fundo, muita gente começou a ouvir falar, né, Gihan? Foi realmente com a pandemia. Antes, não sei se eu estou certo, eu queria te ouvir, era até talvez visto com um pouco de preconceito, agora parece que todo mundo começou a perceber que é um avanço e que pode ser um avanço ainda maior. É um pouco isso, Gihan? Exatamente, assim, a telemedicina, antes da pandemia, ela era liberada para teleinterconsulta, né, entre 2 médicos, para fazer interconsulta, segunda opinião. A gente sabe que o Brasil, no país demograficamente grande, tem muitos lugares que não tem médicos especialistas, então era permitido essa parte da interconsulta, né. Quando veio a pandemia, mas assim, antes da pandemia era muito pouco usada a parte de interconsulta, segunda opinião. Quando veio a pandemia,
com essa necessidade de isolamento, e as pessoas ficaram com medo de ir até os hospitais, ambulatórios, foi liberada a lei de urgência para praticar a teleconsulta para a primeira consulta. E aí, nesse caso, a pandemia, ela assim, deu uma força para a teleconsulta, também para a teleinterconsulta, que era, primeiro, permitido, mas não era usado. Com isso, os hospitais começaram a usar o que era permitido antes, que a teleinterconsulta, e também aplicar... Interconsulta que tu dizes é médico-médico. Médico-médico, sim, entre dois profissionais de saúde, interconsulta. Entendi. Isso era permitido antes, mas não era muito usado. Por incrível que pareça, com a pandemia, a pessoa começou a usar mais. Que viu essa prática do mundo digital, saúde digital, a telemedicina em si, e aí começou a usar. Então, a telemedicina salvou muitas pessoas dentro da pandemia, né? E mostrou que realmente dá para usar a tecnologia com a saúde para ajudar, dar acesso para as pessoas, né? Hoje, e quando vocês falam em regulamentar para democratizar o acesso, né? Me traduz um pouquinho, o que isso mudaria, que tipo de regulamentação que vocês defendem, por que é importante regulamentar para o setor e especialmente para o usuário da telemedicina? Sim, acho que primeiro tem que, a parte de regulamentar, você, para o usuário, ele tem que fazer a teleconsulta através de plataformas seguras. Não pode simplesmente usar o WhatsApp ou outra ferramenta de videoconferência para usar a teleconsulta. Então, tem que ter essa parte de regulamentação para os softwares usados para fazer a telemedicina. Tem que ter os dados do paciente salvos de uma forma segura, porque são transmitidos pela internet. Tem que estar isso de forma bem segura, porque não pode, ser visto por hackers, e também na parte dos médicos. Por exemplo, agora, será que um médico que está em São Paulo, ele consegue emitir uma prescrição digital para médico que mora em Porto Alegre e vice-versa? Para evitar também de aparecer muito falso médico, né? Exato, assim, aí também você tem ética, por exemplo, o que é teleconsulta? Ela não apenas a medicina em si, ela é um complemento. Então, para quem está precisando, se aquela pessoa que fez a teleconsulta e precisa de um apoio, de algum hospital, como você vai fazer com isso? Para onde você vai encaminhar? E tem que ter ética como se fosse uma consulta normal, presencial. Então, não é porque teleconsulta, você tem que fazer daquele jeito, de qualquer maneira. Acho que tem mais responsabilidade, porque o paciente não está com você, está longe de você, né? Então, isso tudo, essa tratativa de emissão de documentos, de segurança, como você lidar com o paciente, como você vai pagar isso, quem que paga por isso, por exemplo, tem a parte da seguradora de saúde, com os hospitais, como isso vai ser pago, tem tudo ainda um pouco, tá assim, em estudo para ver como vamos sair depois da pandemia com esse regulamento da telemedicina, né? Isso tudo absolutamente novo para todo mundo, né, Girra? Pensar em como regulamentar e também para não regulamentar demais, para daqui a pouco não inibir, né, o uso. Eu digo que é difícil voltar atrás, porque está muito, assim, embutido na sociedade a telemedicina em si, em relação a isso. O que precisa ser feito em relação à parte, por exemplo, temos bastante cidades longe, né, que a gente quer entregar o acesso, eles não têm infra básica para isso, não tem sinal da internet e tudo. Entendi. Então, quando eu digo que democratizar a saúde, eu falo ao contrário, democratizar a tecnologia para que a gente consiga dar acesso à saúde para as pessoas que não têm acesso. Acho que essa que é a palavra-chave da telemedicina, é dar acesso, né? Acho que isso que a gente tem que realmente pensar nisso, né? Perfeito, fazer o conhecimento chegar, portanto, a saúde. Exato, né? sim, exato, né? Hoje, isso da regulamentação, em que pé está? Vocês estão falando com quem? É com o Congresso Nacional? É com o governo federal? É com os governos estaduais? Em que pé está esse assunto? Existem alguns frentes parlamentares, né, que lidando com isso, né, aqui em São Paulo, e tem algumas associações que está junto, igual a PSIS, que tá, onde eu sou presidente, está uma delas, né, e está tendo bastante agora, acho que que mais tá em vigor, se o médico consegue fazer telemedicina em qualquer estado, sem tirar
CRM daquele estado. Por exemplo, eu tenho CRM daquele São Paulo, né? Para mim, fazer telemedicina para Rio de Janeiro, eu tenho que ter o CRM de Rio, sabe? Então, essa parte, tem uma frente que fala sim, outra fala que não. Eu acredito que isso vai fazer limitação, independente da decisão do CFM. Porque se o médico que vai ter que tirar CRM do Estado, vai ter que pagar por isso, né? E eu digo que se você quer fazer telemedicina, dar acesso, você vai estar colocando algumas barreiras na frente. Então, dessa questão, né? É como você vai tratar a telemedicina na parte ética médica, sabe? Ela é o mesmo da parte de medicina presencial, sim ou não? Tem essas questões. E como você vai remunerar o médico, por exemplo? Você consegue, por exemplo, fazer assim, telemedicina, pagar por mês R$ 5 para fazer 3 consultas. Isso é ética ou não ética? Isso se torna um produto como fosse um produto de convênio ou não, sabe? Então, tem essas questões que estão sendo discutidas em relação a isso. Mas essas questões não vão inibir com que a telemedicina aconteça, está acontecendo, sabe? Isso já está bem claro. E o povo gostou, né? O povo gostou da ideia, os médicos passaram a usar, ajudou muita gente, né? Quem estava contra virou a favor, tinha médicos que eram um pouco de idades, que eram muito contra a telemedicina, durante a pandemia ficaram isolados fora do Brasil, e o único jeito de atender seus pacientes era via telemedicina. Então, viram contra, tem pessoas idosas, por exemplo, pessoa idosa, que às vezes tem que sair de casa para fazer uma consulta com um clínico geral, não precisa fazer isso. Pessoas que fazem oncologia, tratamento, e tem que ter psicólogo, nutricionista, acompanhando isso mensalmente. Não precisa ser sempre fisicamente, porque além da dor do tratamento oncológico, ela tem que sofrer também de mudar. Assim, na área pública, tem pessoas que têm que viajar 500 quilômetros para conseguir uma consulta, né? Isso é um crime, se você consegue entregar tecnologia para eles, se tem condição, sabe? Tem essas coisas que você tem que levar em consideração. Tipo a prova de vida do INSS também, que tinha, né? Agora o governo acabou de derrubar um pouco também por essa evolução tecnológica, né? De não submeter alguém idoso a ir lá numa agência do INSS e ter que ficar esperando. Eu vi que tu falaste aí, en passant, também até da UTI, né? É isso? Tem utilidade também? A teleUTI é sim, para você ver que às vezes, sempre quando você vê o coordenador de UTI, geralmente não fica 100% no local, né? Sempre tem poucas pessoas especializadas em UTI. Então, geralmente ele administra 3, 4 hospitais, né? Então, o que acontece? Ele liga a câmera com quem está na ponte, ao médico, né? E ele vai passar em leito para fazer a tele-UTI. Então, ele faz as perguntas, faz o medicamento, acompanhamento, e isso é feito já, assim, há tempo, mas não era de forma mais, assim, difundida no mercado, que aconteceu recentemente em relação a isso. Até que você comentou sobre o INSS, eles liberaram para fazer POC e INSS para fazer perícia, né? Acho que faz uns 2, 3 meses, né? Então, tá tendo alguns movimentos no mercado para usar mais a tecnologia a favor da saúde humana, né? Sem dúvida alguma. E Gihan, ainda tem, digamos assim, adversários da ideia, ou isso já está bem evoluído com essa experiência toda da pandemia? Eu acho que tem os dois, tá bem evoluído e tem o adversário, sabe? Sempre tem os haters, como a gente disse, que o contra. Qualquer evolução da humanidade aparece isso, né? Sim, eu duvido, porque eu vejo assim, se alguém não troca nenhuma mensagem no WhatsApp sobre a saúde dele com alguém, sabe? Manda foto, pergunta. Então, assim, ela já era usada, mas de forma não legal, a telemedicina antes da pandemia, né? O pessoal falava com o médico, mandava pelo WhatsApp imagem. Se alguém pegar esse telefone e roubar, sabe, vazar a imagem, imagina como é grave isso. A exposição, né? Exato. E aí agora você fala, não, você tem que ter uma plataforma mais segura para transmitir as imagens do paciente, para alimentar o prontuário do paciente, ele vai saber que horas que entrou, que horas que ele saiu. Então, tudo isso é regulamento da telemedicina, né? Tem aí, tu falaste, eu me lembrei de um exemplo que eu vi relatar uma vez numa palestra, talvez até tu conheças, da doutora Sheila Martins, que é chefe do Serviço Médico de Neurologia e Neurocirurgia do Hospital Moinhos de Vento, vice-presidente também da Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares.
é uma dos maiores nomes da área, né, de neurocirurgia no mundo. E eu vi ela citando um dia numa palestra que ela contribuiu via telemedicina para uma cirurgia lá na África, como um trabalho social. Tem uma entrega social também, né, Giran, por trás dessa universalização. Não, sem dúvida, até assim, da Sheila, um nome grande na nossa área também de saúde, né, até na área de pesquisa, hospitais que estão envolvidos com pesquisa e tem profissionais de saúde especializados, eles fazem muita parte da medicina com outros lugares distantes que não tem. Tem um exemplo muito bom que é feito numa região na Ásia, deixa eu lembrar o nome, né, da Tibete, eu não lembro o nome, onde 75% dos casos de epilepsia são tratados via telemedicina. Então, eles conseguiram, porque epilepsia é uma coisa que você tem que medicar, tem que mudar a dose, acertar a dose e tudo. E, por incrível que pareça, isso há 15 anos atrás, usando aqueles celulares bem básicos, não é grande, mas é uma telemedicina. Você vendo o paciente, você mandando medicamento, tudo. Em uma região, a parte de psicologia, por exemplo, a parte de psicologia, para tratar problemas de depressão. O país que mais tem depressão, por incrível, é o Jordânia. Tem um case grande de tratamento de depressão via telemedicina. Então, e tem essa parte, por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm um programa com a Índia. Como tem esse 12 horas diferente, então eles têm laudos 24 horas. Só nunca fica sem laudo. Quando está de dia nos Estados Unidos, está de noite na Índia, e vice-versa. E sempre quando está de noite nos Estados Unidos, eles precisam de médico para trabalhar. Eles pegam da Índia. Tem muitos indianos que sabem falar inglês, tem o American Board, que é o certificado para você praticar medicina no país que você fala a língua inglesa. Então, tem essa vantagem, como você consegue ajudar pessoas com tecnologia, sabe? Está muito assim, claro que não tem por que a gente tentar contra isso, viu, Kleber? Agora me diga uma coisa, Giran, quando pode e, eventualmente, quando não pode ser por telemedicina? Qual é o limite? Imagina eu lá, uma traumatologia, quando tem que tocar o paciente, sei lá, qual é o limite, qual é o obstáculo, digamos, até onde, a partir de quando não pode mais conseguir a telemedicina? Não, claro, sim, eu acho que assim, eu não sou médica, né, então eu vou falar da minha opinião, não é opinião médico, quando você consegue tratar do paciente sem a necessidade de exame físico, você consegue praticar telemedicina, sabe? Agora, tem bastante equipamentos que ajudam essa parte de exame, à distância, a fazer isso, mas quando não tem, realmente, então a telemedicina, ela tem que ser um complemento para a medicina. Igual tem muitas cirurgias de robô que você pode fazer à distância, porque você está manipulando o robô à distância, vendo, tem que ter alguma coisa da tecnologia da outra ponta, que ela vai substituir o exame físico ao toque humano para você conseguir praticar a telemedicina, né? Agora, sim, tem coisas que é fácil fazer, exemplo de psicologia, tá certo? Não tem exame físico, então são sessões, você consegue fazer tranquilamente com isso. A parte de nutrição, quando o paciente, ele sozinho tira seu peso, tira as medidas. Na parte de pediatria, tem equipamentos que conseguem tirar a temperatura da criança, conseguem tirar a foto da sublingual, do ouvido, sabe, do olho, e mandar via telemedicina, dá para fazer isso, em relação à parte. O médico, ele tem a consciência, a responsabilidade, quando ele percebe que não consegue resolver isso via telemedicina, ele assim, tem a obrigação de lhe encaminhar para um local mais próximo para ser examinado o paciente, sabe? Então, essa aqui, uma não pode substituir outra, uma tem que ter complemento. Toda a lógica da telemedicina pressupõe um profissional médico, né? Exato, né? Então, você tem que, sem profissional médico não dá para fazer telemedicina, e vice-versa, né? Perfeito. E, Giran, tu falas aí, claro, quando a gente fala de telemedicina, a gente fala de tecnologia necessariamente, de suporte, de infraestrutura para tecnologia, né? Além de uma expertise do desenvolvimento de soluções, como me parece que é o caso da Dr. Tis,
também do suporte tecnológico. Eu acho que assim, a gente, claro que não podemos comparar o Brasil para quem trabalha com tecnologia. Nós, né, estamos sempre online fazendo isso. Existem algumas comunidades, né, afastadas da cidade, onde a situação de infra é precária, né? Então, para fazer telemedicina, algumas iniciativas foi privadas e públicas, de levar lá o 3G, 5G, montar um consultório, sabe, aqueles móvel, ao fixo, com médico, e esse médico, a enfermeira no local lá, consegue falar com outro médico, a enfermeira com o médico, para atender uma comunidade. Então, assim, em termos geral, tem ainda uma deficiência de infra no Brasil como um todo. A gente não pode, generalizar isso, claro, mas isso não pode ser um impeditivo para você não praticar telemedicina. Que tem que ser a telemedicina, para dar sucesso, tem que ser uma iniciativa pública-privada. A gente não podemos esquecer que no Brasil, apenas 25% tem convênio médico, 75% usam SUS. Então, assim, para você conseguir dar acesso para os 75% que não tem convênio, se você, num país grande igual o Brasil, impossível sem tecnologia. É impossível sem iniciativa pública-privada. A iniciativa privada apoiando a pública, para a gente conseguir democratizar a tecnologia para dar acesso à saúde, né, em relação a isso. Então, temos ainda algumas impeditivos, mas tem muita iniciativa de 5G, de Wi-Fi. O 5G vem aí, o 5G vem aí, acho que vai ajudar muito, né? Sim, então vai ajudar bastante, mas eu digo que a primeira vez que, assim, foi testado, o único hospital que está com 5G agora, testando aqui em São Paulo, o HC, está testando 5G, mas a HC é uma potência, então, em São Paulo, cidade, tem internet também boa, tudo, mas e aí, lugares distantes, né? Como funciona? Perfeito. Em relação ao mundo, assim, a telemedicina brasileira, em que estágio está, tu diria, comparando aí com alguns do nosso porte, nações europeias, Estados Unidos, que grau está de desenvolvimento da nossa telemedicina brasileira? Assim, comparando com os Estados Unidos, que é mais próximo de nós, até a Europa, né, eles estão mais avançados em termos de uso de telemedicina, porque já era liberado antes da gente, então está mais difundido na sociedade como toda, mas mesmo assim, nos Estados Unidos eles enfrentam o mesmo problema de telemedicina, de infra, igual a gente enfrenta nos lugares distantes em relação a isso. Só que a vantagem é que nos Estados Unidos tem mais pessoas que têm convênio, são cobertas pelo convênio, então quase 96% da população tem convênio médico, então aí geralmente as operadoras de saúde fornecem a telemedicina, então por isso tem mais pessoas que usam, né? Aqui no Brasil não, tem o contrário, então tem 25% que tem convênio médico, que eles que têm mais, que têm acesso do que os 75% do SUS que não tem acesso. Então essa parte de porcentagem de ter convênio não convênio faz com que a telemedicina seja mais usada, mas não em termos de tecnologia. Em termos de tecnologia, estamos bem avançados, até igual, tanto aqui, tanto na Europa, tanto nos Estados Unidos. Mas só por questão de, acho que mais pessoas têm acesso, né? Entendi. E a formação dos profissionais já está atendendo essa nova realidade, ou também aí a academia e a área do conhecimento vai precisar se conectar melhor à exigência da telemedicina? Tem poucas tem faculdades que falam sobre tecnologia e telemedicina no Brasil. Geralmente é algo que tem que ser introduzido na vida do profissional quando ele vai acabar a residência, como um todo, né? A geração mais nova, né? Ela está mais antenada à tecnologia do que a mais velha, mas em relação à parte da ensinar como que faz, regulamentação, tudo, tem ainda um caminho de uma educação cultural para a gente difundir mais a telemedicina e a tecnologia também em si, não apenas a telemedicina no Brasil, a tecnologia também. Gihan, quer dizer, uma das grandes, ensinamentos aqui do programa, te ouvindo, né, é que a telemedicina, pelo que eu entendi, é bem mais do que só assistência, né? É bem mais abrangente do que isso, né? Uhum.
Ela assim, cuida da parte do médico da família, acompanhamento, quando você sai do hospital, pós-cirurgia, também acompanhamento em medicina, você fazer a tele-UTI, para você fazer a parte de acompanhamento de UTI, a parte de teleemergência também, a mesma coisa, entre dois especialistas, médicos, dá para praticar, a parte de teleradiologia, para fazer laudo de distância. Então, existem muitos, assim, não apenas a parte de assistência, né? Todo o hospital em si, ele pode estar conectado com a telemedicina e ter benefícios, né? Vejo que muitos hospitais de pequeno e médio porte, ao redor do Brasil, longe do centro, né, do capital, que não tem médicos especializados, né? E através da telemedicina, isso está sendo possível. A gente tem referência no Sul com isso. Legal. E Gihan, para finalizar, nos fale um pouquinho da Dr. X, quer dizer, Dr. X, pelo que eu entendi, é uma plataforma, né, de telemedicina para médicos, instituições e pacientes, né? Conecta paciente, médico, instituição, tem também o sistema de exames e laudos, é um pouco isso, né? A Dr. X tem essas soluções, né? Sim, nós temos toda a jornada do paciente. Quando digo jornada do paciente, desde o agendamento, pagamento, Perfeito. convênio, triagem inteligente, o paciente ele consegue fazer uma triagem sozinho, né? Respondendo algumas perguntas com inteligência artificial, consegue encaminhar o paciente para um médico especializado, né? Depende do que ele responde. Tem a parte do prontuário eletrônico, onde o médico alimenta, consegue emitir prescrição eletrônica, atestado médico, pedido de exame, tudo online, o paciente recebe isso na palma da sua mão. Vai na farmácia, retira o medicamento, vai fazer o exame, sem ele estar presente com o médico. E tem a parte também de teleradiologia. Nós fizemos um programa muito legal, que antigamente os hospitais, eles conseguirem manter as imagens de radiologia dentro do hospital, ele tem que ter um investimento grande em infraestrutura. Nós fizemos com que o hospital não gaste nada com infraestrutura, montamos tudo na nuvem, de forma escalável. Então, quando você vai fazer sua imagem, a imagem sua vai para a nuvem, o médico acessa, você lauda, e o paciente, no celular, ele consegue ver a imagem e o laudo, consegue ter o prontuário da teleconsulta, os exames, tudo, a sua vida está na sua mão, sabe, Kleber? Então, uma facilidade digital para o paciente, todo mundo quer na sua casa, né? Ninguém quer carregar as chapas de raio-x mais, né? E tu sabe que isso toca num problema real da vida de paciente, especialmente os desorganizados como eu, né? Eu não sei onde estão minhas coisas todas, né? E que beleza poder ter isso já organizado pela tecnologia, né? Não é só você, viu? Muita gente, né? Para quem tem filho, tem cachorro. É o meu caso também. Gihan Zogby, presidente da Dr. X, obrigado por estar aqui conosco nesse sábado. Acho que tu já deixaste aí uma palavra de tecnologia, de saúde e também de esperança, de vida nova. Sucesso aí na tua caminhada e obrigado pela atenção. Obrigada, Kleber, prazer estar com você aqui sempre, né? Acho que a mensagem que eu quero deixar para as pessoas que não têm acesso, né, em relação à parte de tecnologia, a Dr. X está fazendo tudo para que a gente consiga entregar tecnologia para todo tamanho de cliente, tanto pequeno, médio, grande porte, a mesma tecnologia. Você só paga pelo que você usa. Acho que essa é a nossa missão aqui no Brasil, fazer algo potencial nacional brasileiro para a gente ajudar o povo brasileiro e também para levar para o mundo como todo, né? E eu digo também para os deputados que estão cuidando da parte da implementação da telemedicina em si, em vez de a gente colocar barreira para não praticar telemedicina, vamos punir quem faz telemedicina de forma incorreta. Muito bem. Aqui, tá? Vamos ajudar e não atrapalhar, né, Gihan? Exatamente, facilita. Pensando no interesse público, né? Exatamente. Muito bem, Gihan Zogby. O Outro Olhar, queridos ouvintes da Bandeirantes, é um programa produzido pelos jornalistas Cassiane Osório e João Vargas, sob a coordenação da Critério, resultado em opinião pública. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom final de semana. Igualmente, tchau.